Brasil. Em Goiânia, 1h em ponto. Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedor! Grande abraço! Olá, torcedora! Sejam muito bem-vindos à Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa no Dia dos Namorados. Hoje é terça-feira, 12 de junho de 2018. Eu sou Vinícius Tondolo e estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 100? Não. Faltam 50? Não. Faltam 2 dias para a Copa do Mundo. Apenas 2 dias para o início do Mundial e a Sagres 730 está no clima da principal competição de seleções do mundo. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! No ritmo da Sagres 730, lado a lado com a seleção brasileira, desde o dia 21 de maio. A seleção iniciou sua preparação, iniciou o seu trabalho direto de Teresópolis. Rafael Bessa esteve por lá. Depois a seleção brasileira se deslocou para Londres e Liverpool. Thiago Rabelo acompanhou a movimentação da seleção brasileira. Em Viena foi a vez de Thiago Arantes e Eduardo Sartorato, acompanhando a reta final de preparação antes da chegada à Rússia. E agora, falou em seleção brasileira, fala em Rafael Bessa, direto de Sochi, onde o Brasil realizou hoje o primeiro trabalho em solo russo. E quem acompanha toda a apresentação, toda a preparação do Brasil para a estreia no próximo domingo, dia 17, é você, Rafael Bessa. Seja muito bem-vindo, Rafa! Estamos a caminho da Copa. Dobre Vitia para você, Vinícius Tondolo. Um abraço para você que está na Sagres 730, ao vivo, 7 da noite, mais 2 minutos, aqui, Sochi, com temperatura de 25 graus. Casa da seleção brasileira aqui na Rússia, litoral russo. Falamos às margens do Mar Negro. Enfim, começou a preparação do Brasil aqui no país da Copa. Você passou pelos estágios aí da seleção brasileira, Vinícius, pelo Rio de Janeiro, pela Inglaterra, pela Áustria e agora em mais um país, agora na Rússia, que é o país anfitrião, é o país que recebe a Copa do Mundo. Por aqui, aos poucos, a atmosfera do Mundial já vai ficando cada vez mais latente, cada vez mais perceptível a atmosfera da Copa do Mundo. Nesse momento, os jogadores já descansam no Suites Hotel, que é a base da seleção brasileira aqui, que é um resort, que tem hotel, que tem praia privativa. Aliás, Vinícius, eu vou aproveitar essa conexão ao vivo aqui, você poderia escolar para mim também uma hospedagem lá no Suites Hotel. Espetacular, viu? Você quer uma vaga lá, Rafael? Tô querendo. Tô precisando. A gente pode organizar, assim, que agora é o seu segundo dia de Copa e já tá querendo resort. A gente pode organizar isso pro final. Tá bom. Então, enquanto isso... Mas você tem que ir trazendo mais detalhes, mais informações do caminho que você percorre aí em Sochi
os detalhes, né, a paisagem, a temperatura, você tem que trazer esses detalhes todos os dias aqui na nossa programação, embora eu já vi que você fez um stories no nosso Instagram, no nosso perfil oficial da 730, você com o Canarinho, Pistola, com a Goianosca e uma galera animada, hein? Os garotos aqui da escolinha aqui da prefeitura, aqui do estádio municipal de Sochi, hoje gritavam, bradavam pela atenção do Neymar. Neymar que depois do treinamento esteve lá, ele conversou, fez selfie com alguns torcedores, não ficou muito tempo não, mais ou menos ali uns 5 minutinhos, e até porque ele tinha recebido uma ovada, é isso mesmo, e nos nossos stories, eu até conversei com o Neymar sobre isso, falei, uai Neymar, e esse ovo aí? É porque hoje é o aniversário do Felipe Coutinho, mas quem tomou a ovada foi o Neymar, mesmo com o ovo, mesmo com aquele cheirinho característico do ovo, ele foi lá na torcida, ficou uns 5 minutinhos, depois subiu para a sua hospedagem no resort aqui na cidade de Sochi. Descontraindo um pouquinho, até porque o ritmo está intenso de trabalho na seleção brasileira. Renato Augusto treinou normalmente, ele que era dúvida, teve gente inclusive pensando que ele poderia ser cortado, mas não, já treinou normal. O Fred já subiu para o campo, já participou de atividade também, então a seleção brasileira a partir de agora já passa a contar com os seus jogadores. É lógico que o Fred ainda não está totalmente à disposição, vai fazer trabalho juntamente com o departamento de recuperação física, com o departamento médico da seleção brasileira, mas aos poucos vai esvaindo aquela possibilidade de algum jogador dos 23 que foram chamados ser cortado. Seleção brasileira só treina amanhã. Já é noite aqui na Rússia, os jogadores estão descansando nesse momento. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Alisson, goleiro da seleção brasileira, sobre o VAR. Ele deu a sua opinião hoje na entrevista coletiva e eu vou trazer uma história de um goiano que está aqui na Rússia e está acompanhando a seleção brasileira aqui em Sochi. Vinícius. Combinado então, Rafael Bessa. Então, pelo menos assim, o produto desenvolvido pela galinha, ele tem o mesmo odor do que a galinha russa da galinha brasileira? Exatamente, o Neymar passou lá perto da gente e deu para sentir que o cheirinho não era nada agradável. Assim, eu adoro ovo frito, adoro ovo cozido, mas ovo cru na cabeça, principalmente quando ele é esfregado no cabelo, o negócio causa um odor. Depois de um treinamento? E ainda tem isso, Mas eu não fiquei... Você tá me complicando todos os dias aqui no programa. Ontem eu falei de praia de nudismo, aí depois os meninos já deturparam a história à noite. Eu não vou falar que eu fiquei cheirando o Neymar pra saber mas se eu não acreditei, até porque assim, ele passando próximo, pelo jeito já é um sinal assim, a distância, né? Isso, exatamente. A distância deu para perceber que a Bruna Marquezine não teria tanto carinho pelo Neymar por conta do perfume que ele estava exalando depois de ter tomado uma ovada hoje no treinamento. E detalhe, o aniversário foi do Felipe Coutinho. O Neymar pegou ovo, jogou no Felipe Coutinho. Eu não sei que cargas d'água motivou ele a jogar um ovo no Thiago Silva. E aí o Thiago Silva saiu correndo atrás do Neymar e jogou um ovo também. Foi isso. Assim, mas por que eu tô falando dessas coisas? Mostrando essa intimidade aqui da seleção. É porque o clima tá muito legal, Vinícius. É lógico que existem as dificuldades com a língua, existem as dificuldades aqui de logística, e aí de logística, depois você dá uma olhada no nosso grupo do WhatsApp, porque ela chegou por aqui, viu? Acabou de chegar. Então, tirando essas dificuldades... Quem chegou aí, Rafael? A mala. A mala chegou? Eu até justifiquei ontem pro Charlie, dizendo o seguinte, que a sua participação, né, a sua inquietação com a praia é justamente porque você estava ali há 2 dias, há 3, na realidade assim, eram 4 dias com 2 mudas de roupa. Exatamente, eu virei motivo de piada aqui, porque eu estou lavando a minha roupa no banheiro da pia, e tem que ser todo dia na hora do banho, sobrevivendo. Mas enfim, esse é um quadro, não vamos antecipar muito não vamos fazer spoiler não, porque a nossa Giuliane Alves já entrou em contato comigo,
E tem um quadro sobre os perrengues que nós estamos passando aqui na Copa no Sagres Online. Então nós não vamos fazer muito spoiler não, tá bom? Vamos falar só da seleção brasileira, porque senão depois a gente quebra o script da Juliane, tá bom? E a Gil, ontem, quando nós conversávamos sobre estas pautas, ao longo da nossa programação de Copa, quando ela veio com a ideia, eu falei assim, sua primeira opção, Rafael, que desde o primeiro dia vive muitas emoções. Chega atrasado, é o voo que atrasa, perde mala, dorme no trem, e assim sucessivamente. Vai na praia de nudismo. O que você almoçou hoje, Rafael? Porque assim, nós estamos acabando de almoçar. E vocês estão sempre uma refeição à frente da gente. Ao contrário, eu estou a 1, 2, 3 refeições atrás de você. Como assim? Você tá de dieta? A minha última refeição foi o jantar de ontem. Você tá de brincadeira, Rafael. Como é que você sobrevive assim? Tô quase que por osmose por aqui. Olha só. Economizando a diária. Quem falou isso? A experiência, Rafael Bessa, fala nesse momento. Lopes, o que o Rafael tá fazendo? Uma boa tarde para você, Vinícius Tondo. É bom estar aqui a caminho da Copa. Ele está fazendo como de regra se faz, guardando o dinheiro da diária para trazer presentes. Certamente virão muitos presentes. E no meio de tudo isso aí, com certeza aquele bom chocolate, viu, Vinícius? Que ótimo. Então, Rafael, que você poupe muitas alimentações aí, tá? Mas aguenta até o final, viu? Vou tentar. Eu acho que eu vou chegar aí com 1/3 do peso com que eu saí, tá bom? Combinado, então. Rafael Bessa, daqui a pouco... Brincadeira com essa questão dos perrengues, a gente se diverte, porque realmente é uma cobertura diferente, a cobertura de Copa do Mundo, mas está sendo muito legal e principalmente ver a atmosfera da seleção brasileira. Hoje 4.000 torcedores estiveram presentes lá no Estádio Municipal de Sochi, foram muito bem atendidos, foram tratados com carinho e demonstraram também muita confiança na seleção do Brasil. Tá certo, Rafael Bessa, direto de Sochi, onde a seleção brasileira se prepara, realiza treinamentos, acompanha, e o Rafael vai acompanhando a preparação na Rússia da seleção brasileira, que estreia no próximo dia 17, às 3 da tarde, no próximo domingo, transmissão aqui na Sagres 730. Seleção em Sochi com Rafael Bessa, em Moscou, palco da abertura da Copa na próxima quinta-feira, está Thiago Arantes. E ele acompanhou agora à tarde, agora pela manhã, agora à tarde, a seleção mexicana. Seja bem-vindo, Thiago Arantes, estamos a caminho da Copa. Fala, Vinícius, um grande abraço para você, para os ouvintes da Sagres 730. É isso, hoje passamos aqui a tarde russa, a manhã goiana, né, esse meio-dia aí do Brasil, acompanhando a seleção mexicana, seleção tradicional, tem estado aí já na Copa do Mundo há muito tempo, que a última Copa do Mundo que a seleção mexicana perdeu foi a Copa do Mundo de 1990, que não teve presente, e é uma seleção que pode entrar no caminho da seleção brasileira na fase de oitavas de final. A seleção mexicana está no grupo F, está com a Alemanha, com a Coreia do Sul e também com a Suécia nesse grupo, e tem muitas chances, na verdade, de ser rival do Brasil nessa fase de oitavas de final. Por isso, claro, entre outros motivos, a gente está aqui acompanhando a seleção mexicana. A boa notícia hoje é que o Diego Reyes, que é um jogador importante, zagueiro titular da seleção mexicana, ele treinou normalmente, existia a possibilidade de que o Juan Carlos Osório pudesse, inclusive, cortar o Reyes depois desse treino de hoje. Por isso, existia a expectativa de que seria dada uma entrevista do técnico, da comissão médica, do departamento médico, para falar do caso do Reyes. O Reyes treinou sem problemas entre os titulares, então, por isso, cancelaram a entrevista, não teve entrevista aqui no treino da seleção mexicana, porque se o Reyes treinou, não tem muita coisa de que falar. Nos próximos dias eles devem abrir o treino um pouco mais para a imprensa, no sentido de entrevistas, mas hoje o treino foi completamente aberto, 1 hora de atividades aqui, um pouco mais de 1 hora, na verdade, 1h30 quase, de atividades, um treinamento coletivo com titulares e reservas. Embora o Osório seja um técnico que em 46 jogos à frente da seleção mexicana nunca tenha
repetido uma escalação. Se a gente às vezes chama treinadores no Brasil de pardal, o Osório, para quem não gosta desse tipo de técnico que muda muito a escalação, e a torcida do São Paulo sabe muito bem disso, o Osório é um desse tipo de técnico, é bastante criticado no México, e, como dizia o Diego Reis, entre os jogadores titulares. O México tem uma particularidade, o México está treinando com 24 jogadores, exatamente por causa da possibilidade do Diego Reis ter sido cortado, ele que é zagueiro do Porto, não é titular no Porto, os titulares são o Marcano, jogador espanhol, e o Felipe, ex-jogador do Corinthians. O Porto foi campeão português com esses dois na zaga, mas o Reis, sempre que um dos dois estava machucado, estava suspenso, entrava, e é muito boa notícia para a seleção mexicana a presença desse jogador. A torcida mexicana é conhecida, e isso eu pessoalmente vivi bastante de perto na África do Sul, vários amigos viveram também em outras Copas do Mundo, Vinícius, como uma torcida extremamente animada, né? É uma torcida que tem personagens incríveis, tem um grupo de chapolins, tem torcedores típicos, chegaram os mariachis aqui com a Copa do Mundo nas mãos, enfim. Foi bastante divertido, bastante diferente esse treino da seleção mexicana aqui. O único treino aberto que a seleção mexicana fará para a torcida, né? A exemplo do que aconteceu com a Argentina ontem, com o Brasil hoje. Enfim, a seleção mexicana já colocando os dois pés aqui na Rússia e com uma ótima notícia para começar a preparação. O México que estreia na Copa do Mundo contra o rival mais difícil desse grupo, contra a Alemanha. E os mariachis cantaram bastante, ô Thiago? Cantaram, né? Cantaram aquelas músicas tradicionais do México, o Cielito Lindo, que é a música talvez a mais conhecida da torcida mexicana, o famoso Viva México, enfim, todo o script de uma torcida mexicana, seja em Jogos Olímpicos, seja em Copa do Mundo, foi visto aqui em uma parte pequena, né? Um exemplo pequeno, uma palhinha do que é a torcida mexicana. Eles que costumam fazer um auê aí, um agito bastante grande nos jogos e são, em geral, os torcedores que mais compram ingresso. Às vezes não aparece nas estatísticas, porque tem muitos mexicanos que moram nos Estados Unidos e muitos dos ingressos que vêm dos Estados Unidos são vendidos para torcedores mexicanos. Mas olha, o que a gente viu aqui hoje foi bem legal, foi bem bonito, e a gente espera que o México faça uma boa campanha nessa Copa do Mundo, que a torcida tenha vários motivos para ficar feliz, e obviamente que se enfrente o Brasil nas oitavas de final, o México mantenha a tradição de ficar nas oitavas de final, como tem acontecido, né? As duas únicas vezes que o México passou para o quinto jogo da Copa, como eles dizem, né? Que o México jogou a fase de quartas de final, foi justamente nas duas Copas do Mundo no México, em 70 e em 1986. Ô Thiago, a gente vem acompanhando, a vida do Rafael tem sido bastante difícil, assim, atribulada, com muitas histórias. A sua tá mais tranquila? Eu não gosto de falar que tá mais tranquila, Vinícius, porque eu tô aqui há um dia só, né? Então, somando a Áustria um pouco mais, mas mesmo assim, são poucos dias ainda. A Copa do Mundo é um torneio de tiro largo, né? Pros jornalistas. Pros times, não. Para as seleções é um torneio de tiro curtíssimo, um torneio que você não pode deslizar, que você tem 7 jogos, enfim, no máximo, né? Mas para os jornalistas é uma cobertura longa, né? Então falar que eu não tive nenhum perrengue ainda, eu acho que seria chamar um perrengue para os próximos dias, né? Mas pelo menos a mala chegou. Não entrei em nenhuma praia de nudismo. Moscou, aliás, primeiro que não tem praia, né? Segundo que faz um tempo ruim aqui hoje, choveu boa parte da tarde, enfim. Não estamos no balneário nudista e maravilhoso de Rafael Bessa, mas por enquanto também não temos perrengues. Por enquanto estamos na média, né? Os grandes momentos de Rafael Bessa em Sochi ainda não vivi aqui, mas também os perrengues não vivi. Vou por enquanto ali numa média, né? Por enquanto tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Você já foi respaldado, né? Já esteve na Rússia, já sabia mais ou menos como lidar com essas situações, né, Thiago? Mas situações de perder mala e praia de nudismo, realmente eu também não sabia não, viu, Vinícius? Algumas situações a gente vai aprendendo, mas outras não tem como aprender, né? Então, aprenderei com Rafael Bessa, perguntarei absolutamente tudo para ele
sobre esse novo quesito no qual ele tem se tornado especialista depois do grande dia que ele teve ontem em Sochi. Combinado, Thiago Arantes, direto de Moscou, acompanhando a seleção mexicana, ela que está no grupo da Alemanha e pode ser a primeira adversária do Brasil nas oitavas de final. Caso o Brasil passe em primeiro, né, e a tendência de que o México passe em segundo no seu grupo, onde tem a Alemanha, e neste duelo, neste confronto, Brasil e México é um confronto esperado para as oitavas de final. Um Thiago acompanha o México, o outro, agora Thiago Rabelo, acompanhando a seleção de Ibracadabra, a seleção sueca. Estamos a caminho da Copa, Thiago Rabelo. Estamos no país da Copa também, né, Vinícius Tondolo? Aqui direto do estádio do Spartak, um belo estádio, viu? Estádio bem bonito, estádio que vai receber jogos na Copa do Mundo e hoje vai receber o treinamento da equipe sueca. Sem Ibrahimovic que não foi convocado, ele que desde a Eurocopa pediu para o técnico para não ser mais chamado pela seleção sueca, e aí neste ano fez um grande alarde, fez um grande barulho, disse que viria para a Copa de qualquer jeito e veio como garoto propaganda, não como jogador, e daqui a pouco a Suécia vem aqui para o treinamento, um treino aberto, mas está bem tranquilo, não deve receber grandes torcedores, não deve receber um grande número de torcedores, até porque a seleção sueca não tem grandes estrelas, não tem Ibrahimovic. Se o Ibrahimovic tivesse aqui, talvez tivéssemos uma torcida volumosa para acompanhar, né, o grande craque sueco e também um dos grandes craques do futebol mundial. Ibrahimovic, que tem 35 anos, mas desperta olhares, desperta as atenções do mundo inteiro. Então daqui a pouco a seleção sueca vem aqui, a seleção sueca que temos de ter muita atenção, porque pode ser um adversário do Brasil nas oitavas de final. Caso o Brasil avance em primeiro e a Suécia em segundo, a Suécia vai ser o adversário do Brasil no jogo de Samara nas oitavas de final. Caso o Brasil seja segundo e a seleção sueca desbanque a Alemanha, né, no grupo F, no grupo F, então muda tudo, né? Aí quem fica vai ter Brasil e Suécia mais uma vez, mas com a Alemanha sendo desbancada, né, nesse quesito pela primeira colocação da seleção sueca. E também aqui, né, Vinícius, daqui a pouco a gente vai trazer Ronaldo Fenômeno. Ele que já está no país da Copa, cada vez mais as grandes estrelas, as grandes atrações chegam na Rússia, e ontem foi a vez do Ronaldo Fenômeno chegar aqui no período da noite, e hoje pela manhã ele conversou com a Sagres 730, e Vinícius, ele está bem acima do peso, viu? Ronaldo Fenômeno, com temperatura de 17 graus, trocou de camisa 3 vezes por conta do suor. Ronaldo Fenômeno, que deu conta de ficar com calor, com 17 graus aqui em Moscou, na Rússia, no seu primeiro dia na Copa do Mundo, Vinícius. Que é isso, hein? Ronaldo Fenômeno, uma das atrações hoje do A Caminho da Copa, aqui na Rádio Sagres 730, com Thiago Rabelo. Daqui a pouco ele volta aqui na programação da Sagres 730. Estamos a 2 dias do Mundial. Equipe Sagres já espalhada pelas principais cidades russas. E aqui em Goiânia a gente vai dando suporte para a equipe na Rússia e também trazendo os melhores e os maiores detalhes para você, ouvinte, ligado aqui na Sagres 730. Vamos com a enquete de hoje, aqui no A Caminho da Copa. Você pode acompanhar nossa enquete no Sagres, @Sagres730, no Twitter, nosso perfil oficial no Twitter. Renato Augusto voltou a treinar com a seleção brasileira, voltou a treinar com o grupo. Ele merece uma vaga como titular na seleção? Você pode votar sim ou não. Então você tem essas duas alternativas na enquete de hoje do nosso A Caminho da Copa, aqui na Rádio Sagres 730. José Carlos Lopes, comigo aqui no Caminho da Copa. Nessa enquete, você votaria sim ou não?
depois Renato Augusto, e até pelo que a seleção apresentou nos últimos 2 jogos. Aí você tá me influenciando meu voto aí, pelos os 2 últimos jogos. Pelo que apresentou, sim ou não? Não. A seleção tá certinha, eu acho que ela não pode ser mexida. Essa seleção que jogou contra a Áustria deve começar a Copa com esse time aí. É claro que durante a Copa muita coisa pode acontecer, mas para começar contra a Suíça, domingo, dia 17, aqui na Sagres 730, a única licenciada FIFA para a região Centro-Oeste, o mesmo time que ganhou da Áustria. O Renato Augusto, então, vai assistir o jogo igual o Thiago Rabelo. Do ladinho ali, esperando. O Thiago Rabelo vai estar ali do lado do banco de reservas ali, quase assim, ó, na cara do gol. De vez em quando dá uma olhadinha pro Tite, assim, pra ver qual é a reação do Tite, se ele já tá... Esses detalhes com o Thiago Rabelo no jogo de domingo, 3 da tarde, aqui na Sagres 730. Que maravilha. Não, acho que a seleção está bem escalada para começar a Copa. Me passa muita confiança. Acho que nós estamos para começar a Copa muito bem, com um otimismo justificável por tudo que passou nas eliminatórias, pelo esse período agora de treinamento, o treinador, o amadurecimento dele. Acho que vai ser uma Copa boa pra gente, sim. E a 2 dias da Copa, um programa bem movimentado hoje, além dos nossos profissionais espalhados pela Rússia, trazendo notícias do Brasil e das demais seleções. Hoje também é dia da Operação QGB, nosso quadro de espionagem que ganhe o Brasil. Além disso, tem participação de Fabrício Vilarinho, árbitro FIFA, que estará com a Sagres 730 nesta Copa do Mundo. Vamos de volta para Moscou, Thiago Arantes. O treinamento dos mexicanos, os principais jogadores estiveram em campo na atividade de hoje? Estiveram em campo sim, todos os jogadores, né, participaram dessa atividade. O Chicharito estava aqui, o Héctor Herrera, enfim, Raul Jiménez, os jogadores mais importantes, o Andrés Guardado, que fez uma temporada muito boa no Betis da Espanha, enfim, vários jogadores, todos os jogadores obviamente convocados e os jogadores mais importantes do México estiveram por aqui, inclusive alguns jogadores que surpreendentemente foram convocados para essa Copa do Mundo, como por exemplo, e o maior exemplo é ele, na verdade, Giovanni dos Santos, que é um jogador que começou no Barcelona, a gente falava muito dele há alguns anos como um jogador que poderia aí ganhar o mundo do futebol, né? Ser um dos grandes jogadores do futebol mundial. Acabou fazendo escolhas infelizes na carreira dele, também teve um declínio técnico, mas ganhou essa chance de jogar na seleção mexicana. Não deve ser titular da seleção mexicana, mas enfim, será um jogador aí a mais na seleção mexicana para essa Copa do Mundo. O único jogador que o Osório garante como titular, embora ele faça aí esse treino titulares, teóricos titulares, como teóricos reservas, contra teóricos reservas, o único jogador que ele garante como titular é o Ochoa, o Memo Ochoa, goleiro, passou pelo Málaga, goleiro que fechou o gol contra o Brasil naquele jogo, a gente se lembra, aquele 0-0 na Copa de 2014. O Ochoa será o goleiro titular do Osório, isso ele já garantiu. Os outros 2 goleiros, o Corona e o Talavera, vão ficar esperando futuras possibilidades, né, de jogar, mas esses 2 goleiros também participaram de um rodízio intenso que o Osório fez. É curioso que a imprensa mexicana critica muito o Juan Carlos Osório. Os jornais mexicanos, enfim, as revistas mexicanas fazem críticas muito duras ao ex-treinador do São Paulo, exatamente por essa ruptura, né, que ele tem provocado no futebol mexicano. O México sempre foi uma seleção com titulares muito definidos, com reservas muito definidas, com funções em campo muito bem definidas. O Osório tem esse futebol mais, digamos, mutante, mais caótico às vezes, né? Um futebol que muda jogadores de posição, que muda as funções dos jogadores de acordo com onde está a bola, de acordo com a situação de jogo, enfim. Ele tem tentado revolucionar o futebol no México, e o futebol no México é um mundo um pouco à parte, né? É um mundo bastante fechado em si mesmo, que não costuma ter muita abertura para esquemas táticos diferentes, para propostas diferentes. Então, Osório sofre muito. As críticas são muito intensas contra ele. Eu, pessoalmente, acho um dos melhores treinadores dessa Copa do Mundo. Tem muita gente boa que também acha o Osório um técnico muito interessante. O próprio Marcelo Bielsa, né,
clássico treinador argentino, um dos treinadores mais conceituados do mundo, é bastante admirador do Osório. O Sampaoli já falou bem dele, o próprio Tite já elogiou também o trabalho do Osório com a seleção do México, mas na imprensa aqui, os companheiros da imprensa mexicana não dão descanso. É uma corneta gigantesca contra o colombiano Juan Carlos Osório, viu, Vinícius? A gente imagina que na Copa de 2010, por exemplo, existia uma crítica contra o Dunga, ou na Copa de 94, críticas contra o Parreira na imprensa da seleção brasileira, é outra coisa. Aqui é outro nível, é quase unânime a crítica ao Osório na seleção mexicana. E uma seleção mexicana que chega à Rússia, apesar dessa boa notícia do Diego Reis de ter se recuperado, enfim, outros jogadores também, Héctor Moreno também bem se recuperando, mas chega aqui depois de uma polêmica, né? Houve aí na fase de preparação uma noite em que os jogadores saíram, foram para balada, digamos assim, foram para a noite, e hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo grava coisas, todo mundo faz fotos, e vazaram aí algumas fotos dos jogadores da seleção mexicana em situações que não são exatamente compatíveis com a de jogadores profissionais de futebol uma semana antes de uma Copa do Mundo, né? Então eles chegam aqui também, o técnico criticado pelo esquema tático, pela maneira dele ver futebol, e os jogadores criticados por essa festinha, digamos assim, que fizeram nesses últimos dias antes da Copa do Mundo. Ô, Thiago, eu achei que você ia falar do Rafa Marques. O Rafa Marques é quase... Ele tá como zagueiro ou como auxiliar técnico nessa Copa de 2018? Não, ele tá como zagueiro. A gente sempre vê ele e fala, pô, mas será que, né, ele vai mesmo entrar em campo? Mais uma? Vai entrar em campo. Rafa Marques, o eterno Rafa Marques, né, foi zagueiro do Barcelona aí por quase 10 anos, jogador extremamente experiente. Se imaginava muitas vezes que não fosse convocado, né? Não é um jogador que esteve em todas as convocações desse ciclo. Ele foi convocado para a Copa das Confederações. Enfim, é um jogador que é daquele tipo de jogador, pelo que a gente conversa com os companheiros aqui, é convocado muito mais pelo que em espanhol eles chamam de hierarquia, né? Que é como uma hierarquia, é a moral que ele tem dentro do time, a força que ele emana para os seus companheiros. É um cara que já esteve aí anteriormente em 4 Copas do Mundo, enfim, é um jogador que realmente tem um caminho muito longo, uma experiência muito grande. E olhando de pertinho, eu tive a oportunidade de ver os jogadores do México entrando no campo bem de pertinho. Tem bastante pinta de auxiliar técnico, já viu, Vinícius? Já não tem mais tanta pinta de jogador, a cara principalmente, né? As feições, assim, porque fisicamente tá inteiríssimo, tá para jogar aí 90 minutos na estreia contra a Alemanha, embora não seja um jogador que deva começar como titular, mas, como já dissemos, titulares e reservas para Juan Carlos Osório realmente são um conceito muito maleável, né? Ele não costuma utilizar esse conceito. Em Goiânia tem muitos torcedores, e no estádio de Goiás tem muitos torcedores do São Paulo. Os torcedores do São Paulo certamente sabem do que a gente está falando. Ô, Thiago, e hoje o Real Madrid, ele não quis esperar ninguém, não quis esperar após a Copa para negociar, e o Real Madrid anunciou Julen Lopetegui, o técnico da Espanha, como novo treinador para após a Copa do Mundo. Você conhece bastante o futebol espanhol. Acha que será uma boa? Olha, antes de tudo, Vinícius, antes de responder se vai ser uma boa ou não, é uma bomba, né? É uma bomba. Ninguém falava do Lopetegui no Real Madrid, falava-se de Pochettino, falava-se de Conte, falou-se, né? Informação do Thiago Rabelo, também da possibilidade do Tite. Enfim, havia aí 10 técnicos, tinham 10 candidatos e pouca gente falava do Julen Lopetegui. Realmente parecia e dava toda a impressão de que ele estava completamente focado com a seleção espanhola e que ele ia fazer um trabalho para além dessa Copa do Mundo, né? Que ele ia desenvolver um trabalho mais longo com a seleção espanhola. O Lopetegui, que assumiu a Espanha depois da Eurocopa, em 2016, quer dizer, no fim ele vai ficar só 2 anos à frente da seleção da Espanha. Então é realmente uma notícia aí pegou todo mundo de surpresa. A imprensa espanhola foi realmente surpreendida e acho que o Lopetegui tem boas chances de fazer um trabalho bom no Real Madrid. O problema é que o Real Madrid agora, fazer um trabalho bom no Real Madrid agora já não adianta mais, né? Porque se o Real Madrid ganhar o Campeonato Espanhol, chegar na final da Copa do Rei,
e perder, ou ganhar, tanto faz, e chegar na final da Champions League e perder, vai ser pior a temporada do que as temporadas anteriores. O Real Madrid ganhou as últimas 3 Champions League, né? Acho que o Lopetegui tem tudo para fazer um trabalho bom no Real Madrid, mas a torcida do Real Madrid e a imprensa de Madrid também, que é muito corneteira, porque não tem outra palavra, realmente são muito exigentes com os treinadores que comandam os times de lá. A imprensa de Madrid vai ter que ter um pouco de paciência, a torcida também, porque não dá para ganhar a Champions League todos os anos. O Zidane vai contra essa afirmação. O Zidane mostrou que dá para ganhar a Champions League todos os anos, mas é difícil a gente imaginar que o Lopetegui vai pegar o Real Madrid 1, 2, 3 anos e fazer a mesma coisa que o Zidane fez em termos de título. Mas em termos de futebol, da maneira como o time joga, de levar jogadores para lá, de trabalhar com jovens, e eu acho que aí é a grande aposta do Florentino Pérez, aí sim acho que pode ser uma boa. O Lopetegui foi técnico da seleção espanhola sub-19, e lá ele foi o primeiro técnico que convocou jogadores como Lucas Vázquez, Coque, Rodrigo, Saúl, o próprio Asensio. Todos esses jogadores estão na Copa do Mundo com a Espanha, então ele é um jogador que tem uma experiência muito grande com jovens e desenvolvendo esses jogadores jovens. Então acho que se o Real Madrid começa a trilhar um caminho de renovação de time com o Vinícius Júnior, com a possibilidade de contratar o Rodrigo do Santos, esse garoto de 17 anos, outros jovens jogadores chegando, o próprio Asensio, o próprio Lucas Vázquez, então para trabalhar com eles acho que o Lopetegui é um excelente nome. Obrigado, Thiago Arantes. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aí direto de Moscou. Na sequência, a gente volta com Thiago Arantes, Rafael Bessa, também com Thiago Rabelo e Fabrício Vilarinho, muito mais aqui no A Caminho da Copa. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. Rádio Sagres, 730 AM. Você sonhou alto, a gente realizou. Aldeia do Vale lá do Alto, a última etapa da região mais alta do condomínio. Terrenos especiais a partir de 1.800 metros quadrados para você abraçar a natureza e apreciar toda essa beleza do alto. Aldeia do Vale lá do Alto. Natureza como só se vive aqui. Acesse aldeiadovaleladoalto.com.br. Realização Tropical Urbanismo. Vendas Urbis RT Private. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora tira casaco, põe casaco. A Manco! A agilidade que você tem para se locomover, usar tecnologia, aprender rotas novas, pode ser diferente para outras pessoas. Mas os ponteiros do seu relógio não se movem mais rápido. O atendimento prioritário é uma conquista do idoso. Respeite. Hoje, o direito é dele. Amanhã será seu. Ministério Público de Goiás. Apoio Rádio Sagres 730. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! A Caminho da Copa. A sua rádio. Sagres, em tom maior. Estamos de volta aqui no A Caminho da Copa, né? Preocupados. Quem sabe a gente tenha que fazer algum corte na nossa equipe, substituir, pegar alguém que esteja fora da lista. Ai, vamos direto. Vamos falar de arbitragem agora aqui no A Caminho da Copa. O argentino Néstor Pitana, de 42 anos, será o árbitro do jogo de abertura da Copa do Mundo entre Rússia e Arábia Saudita. O brasileiro Sandro Meira Ricci
será o quarto árbitro. E agora a gente entra em contato com o nosso correspondente, que está em Florianópolis, mas nosso comentarista de arbitragem, Copa do Mundo, nosso comentarista Sagres, ele também é FIFA, Fabrício Vilarinho, seja muito bem-vindo ao A Caminho da Copa, Fabrício. Boa tarde, amigos da Sagres 730, felicidade em poder compartilhar com vocês. Posso te chamar de Fabrício ou de Brad Pitt? O Brad Pitt já tem uma intimidade, né? Pode sim chamar de Brad Pitt. Porque eu assisti o Tô na Copa, né? Inclusive você foi a edição 11, imagina, você carregou o 11 nas costas dessa edição e você contando que também várias vezes foi confundido com Brad Pitt. Fabrício. É uma história engraçada. Fabrício, e o que você destaca de Néstor Pitana, ele que será o árbitro da estreia, da abertura da Copa? Prepare as apostas, né? Ou melhor, prepare as pipocas, porque na verdade, uma grande escolha que a FIFA fez com o Néstor Pitana. Ele é meu amigo, chama ele de Pita Pitana. Ele, engraçado, um fato interessante dele é que ele nasceu em Misiones. É uma cidadezinha ali que fica entre o Paraguai, o Brasil, a Argentina, então ele fala bem o português. E eu conversando com ele na última vez, ele, ali por ser uma cidade, não receber as informações completas, ele acabava recebendo as informações do Brasil. Não sabe de tudo que acontece, até brinco com ele, chamei de Xuxa. Mas é um árbitro extremamente rígido, um árbitro que tem um porte físico estilo Daronco, tem mais de 1,90 m de altura, forte, muito um destaque físico e tecnicamente, mas também destaco os assistentes dele, o Belatti e o outro assistente, Maidana, que tem grande, vasta experiência formando uma equipe argentina muito boa. Ele participou também da Copa no Brasil e chegou até as quartas de final. Ele fez França e Alemanha. Só não foi para a final porque a Argentina estendeu chegando até a final, mas uma grande escolha da FIFA. E dentro da característica do Pitana, você destacou que ele é rígido. Ele costuma dar muitos cartões amarelos, muitos vermelhos, ou ele conduz na conversa? A rigidez dele é no sentido da conduta da regra. Ele realmente tem um domínio total da regra e não tem vez para jogador, não. Ele tem um estilo, sim, conversador. A rigidez dele não no sentido duro, tá? Mas no sentido de ter o domínio da regra. E eu conversando com ele certa vez, ele recebeu uma homenagem uma vez do Instituto contra o Racismo e a Discriminação na Argentina. Ele parou 3 vezes o clássico Boca Juniors e River Plate, porque na Argentina tem aquela cultura, quando o goleiro vai fazer a reposição, a torcida gosta de pegar no pé do goleiro, né? Com xingamentos homossexuais. Então ele parou o jogo 3 vezes e ele foi homenageado lá pelo Instituto. E a gente conversando sobre isso, achamos engraçado, né? Um árbitro receber uma homenagem desse sentido. Mas essa é a rigidez que eu falo. Ele realmente cumpre as regras, mas no sentido de cartão, amarelo, vermelho, ele tem uma média boa, já que ele deixa o jogo seguir sim, justamente pela sua condição física. Também quero destacar que ele vai apitar a abertura, e temos o Sandro Meira como quarto árbitro, e também temos como quinto árbitro um brasileiro, que é o Emerson Carvalho, um assistente também de grande valia. Então a galera do Brasil também, né, tanto o Sandro Meira Hit quanto o Emerson Carvalho, eles estão nesse jogo ali como árbitros reservas. O Sandro como quarto árbitro, a gente vai acompanhar sempre que houver alteração, nós vamos ver a Sandro Meira Hit, ao Brasil, e a Sagres de Brasil. A gente tem a Sagres e o Sandro Meira Hit na abertura da Copa. Exatamente, vai estar lá, por isso que eu falei, prepare as pipocas que a gente vai observar uma grande abertura e ainda mais, destaco a introdução do árbitro de vídeo, né? Vamos ter um italiano da condução e também um argentino e um chileno dentro desse processo do árbitro de vídeo que a gente está na expectativa de ser como vai ser o início, né? Como vai ser essa questão do árbitro de vídeo relacionada aos erros claros. Obrigado, Fabrício Vilarinho. Bom trabalho para você aí hoje.
Tamo junto. A regra é clara, de Goiânia a Sibéria. Tá certo, Fabrício Vilarinho conosco aqui no Caminho da Copa. E eu recebo um chamado direto de Moscou. Wendel Lira também falando sobre essa arbitragem com Arnaldo César Coelho. É com você, Wendel. Sagres 730 aqui na coletiva onde anunciou o árbitro da abertura da Copa do Mundo. Encontramos quem? Ele, Arnaldo. Arnaldo, o que falar dessa coletiva? Tudo bem com vocês? Realmente é a primeira coletiva dos árbitros, espero que não tenha outras, onde o Colina, presidente da comissão de arbitragem, e o Bussaca apresentaram o Pitana para apitar o primeiro jogo. Foi meio decepcionante, eu queria que o brasileiro Sandro Meirahit, que estava na reunião, fosse escalado. Mas ele preferiu o Pitana, que tem 1,93 m, é mais forte, e eles escolhem pelo físico e pelo peso, eu acho. Mas, de um modo geral, foi muito legal, porque eles falaram muito sobre o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo é o seguinte, o Colina disse que o árbitro de vídeo é o paraquedas do árbitro. Quer dizer, quando o árbitro cometeu um erro daquele mortal, aí ele abre o paraquedas e o paraquedas salva o jogo, corrigindo a arbitragem. Espero que isso não aconteça muito, porque eu não sei como é que estão esses paraquedas, porque o paraquedas pode não abrir durante o jogo, né? Outro assunto também importante que eu fique sabendo é que 2 treinadores fizeram relatórios sobre os jogadores de todas as seleções. Quando o árbitro entrar em campo para apitar, ele já sabe mais ou menos quais são os caicai, quais são os catimbeiros, de todas as seleções. Imagina do Brasil, como é que foi o relatório que esse técnico fez. Eu estou curioso para ver isso. Muito obrigado, Arnaldo. Valeu, 730. E o goiano aí envolvido? Outra novidade também, foi uma pergunta no final da entrevista, sobre o árbitro goiano na Copa do Mundo. Realmente o Hilton Sampaio veio pelos seus méritos, vai ser árbitro de vídeo, é um árbitro muito bom, muito capacitado e foi citado pelo Colina e pelos outros como um árbitro categorizado. É muito orgulho para nós brasileiros ter um árbitro de Goiás aqui no Brasil, uma arbitragem de Goiás que é antiga e que realmente representa bem o brasileiro. Quem é o brasileiro que você acha que está na lista de caicai da FIFA? Eu não digo caicai, quem sou eu para falar jogador caicai? Mas é que eles têm um relatório sobre o caicai, sobre o que reclama, sobre o zagueiro que empurra. Ele tem de toda a seleção. Tomara que eles não usem tanto isso quanto o Brasil. O Wendel Lira era caicai? Era nada. O Arnaldo não vai lembrar de mim, eu sou o Wendel Lira do Prêmio Puskas da Dia 15. Lembro, agora que eu tô com você aqui que fez aquele prêmio, depois você entrou na internet, isso. Comprou até uma... Zé Guanosca, a nossa mascote de Goiânia para a Copa do Mundo. Parabéns. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Arnaldo. Aí o Wendel Lira, Monara Marques e Arnaldo César Coelho. Se lá na Globo a regra é clara, aqui é de Goiânia a Sibéria, a regra é séria com Fabrício Vilarinho. Vamos de volta para Moscou, agora com Thiago Rabelo. Rabelo, você conversou com o Fenômeno hoje? Hoje eu bati um papo com o Ronaldo Fenômeno. De fenômeno para fenômeno. Moscou, não tanto, né? Às vezes no peso, né? Porque eu também tô ganhando uns pezinhos, às vezes tô quase chegando no nível de Ronaldo Fenômeno, que conseguiu a proeza de trocar de 3 camisas em uma temperatura de 17 graus em Moscou. É o Fenômeno que está um pouquinho acima do peso, mas ainda é uma figura bem emblemática do futebol mundial. Não é à toa que ele vai participar da abertura, junto com o Robbie Williams, um cantor que a Monara Marques disse que gosta muito, que é grande fã. Então essa dupla vai estar depois de amanhã na abertura da Copa do Mundo. E o Ronaldo Fenômeno falou também sobre o Neymar. Neymar, que agora tem 55 gols, está a 7 do Ronaldo. O Ronaldo é o vice-artilheiro da seleção em todos os tempos, com 62 gols. E na frente, em primeiro, o Pelé, que tem 77. E o Ronaldo responde agora aqui na Sagres 730 se ele acredita que o Neymar vai superá-lo como o segundo maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira. Não, eu tô torcendo para que ele chegue, supere, inclusive o do Pelé, porque se for assim, quer dizer que a gente vai estar ganhando os títulos e eu gosto dessa ambição dele, dessa vontade que ele tem de marcar gols e de ajudar o seu time ou seleção. A seleção está muito bem, eu acho que está bem de 2 anos, jogando muito bem, muito equilibrado, com o Tite e os jogadores todos motivados, um grupo jovem,
alguns jogadores jogaram pela primeira vez a Copa do Mundo, pode ter um certo nervosismo na estreia, mas acho que não vai ser um problema. Vejo a seleção brasileira como a favorita, mas também vejo a Espanha com um grande time, a Alemanha sempre é muito forte, os argentinos também, a França tem um time jovem e talentoso. São muitos fatores que tem que andar juntos para ganhar essa Copa do Mundo. Então eu espero que a seleção brasileira consiga juntar tudo isso para chegar no final e sair daqui vitorioso. Tá aí, Ronaldo Fenômeno, ele acreditando que o Neymar não vai superar só o Ronaldo, vai superar também o Pelé com 77 gols, então mais 22 gols para o Neymar se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira. E o Ronaldo, né, tem a experiência de ter usado a camisa 9 por muito tempo, né? Em Copas do Mundo ele usou em 98, em 2002 e em 2006. E nessas 3 Copas, né, como titular, porque em 94 ele ficou no banco de reserva usando outra numeração, usando a 18, o Ronaldo marcou 14 gols e ficou atrás apenas do Klose, que fez 15 justamente no 7-1, no fatídico 7-1 de 2014. E o Ronaldo, com a propriedade de quem usou essa 9 por muito tempo, comentou também como está essa disputa entre Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Eu acho que na seleção brasileira sempre vai haver uma competição, digamos, entre aspas, para ver quem vai jogar. São os melhores jogadores do mundo. Todos os brasileiros jogando em grandes clubes na Europa. Mas ali é um problema do Tite que ele tem que resolver e eu tenho certeza que a seleção está indo muito bem. Acho que não vai haver mudança. Acho que o Gabriel Jesus está firme na seleção, está firme na posição, fazendo gols. Mas ter o Firmino também motivado no banco é uma boa opção. Tá, e o Ronaldo que no final das contas até deu seu palpite, né? Ele aposta em Gabriel Jesus na Copa do Mundo e Roberto Firmino no banco de reservas, Vinícius. Valeu, Thiago Rabelo. Até a próxima, Rabelo. Valeu, até a próxima. Sigamos aqui em busca do treino da Suécia, viu? Porque falaram que era aqui no estádio do Spartak e agora que o pessoal falou, não é aqui no estádio do Spartak, é no CT do Spartak. Então, vamos aos perrengues da Copa do Mundo, Vinícius. Combinado. Thiago Rabelo, direto de Moscou, acompanhando o Ronaldo Fenômeno e também o treino da seleção da Suécia. Suécia que terá Ibrahimovic, não em campo, mas como um presidente de honra, vamos dizer assim, da seleção sueca. Agora, de volta para Sochi. Sochi, de volta Rafael Bessa. Você achou o goiano por aí, Rafael? Achei sim, viu, Vinícius? E mais do que isso, sabe aquela pauta do futebol de Goiás e suas histórias que a gente tá precisando resgatar? Sei. Qual pauta? Não, uma pauta de contar a história de ex-jogadores. Encontrei um ex-jogador ou um promissor, digamos assim, jogador do Goiás. Vamos ouvir a história do Fábio Rezende, ele que acompanha a seleção brasileira já há 4 Copas do Mundo. Vamos ouvir. Poxa, a gente tem mais é que fazer isso, né? Trazer uma alegria para esse pessoal de Sochi, que eles adoram os russos, adoram o Brasil, adoram o time brasileiro, os jogadores. Então a gente teve que fazer uma alegria brasileira aqui, né? Ô, Fábio, e você hoje mora onde? Você sempre acompanha a Copa do Mundo? 4, essa quinta eu moro na Califórnia, né? Cheguei na Califórnia em 79 para 80 e estou até hoje. E a gente tá sempre quando pode, né? Quando pode você pega e viaja, dá uma trabalhada e viaja, né? Então nós estamos aí nessa até o final. Quais foram as Copas que você já participou, que você assistiu? A do Brasil, na Alemanha, 2006 na Alemanha, Brasil 94 nos Estados Unidos, 2014 no Brasil e 2018 aqui.
qual a sensação de vir conferir de perto uma Copa do Mundo, acompanhar de perto a seleção brasileira? É uma alegria, né? Festa total. Às vezes você perde até alguns lances pela bagunça, por você fazer a festa. O gostoso é fazer a festa, né? A alegria, né? Você é de Goiânia, morou em Goiânia? Eu nasci em Pameri, no estado de Goiás, e fui criar mais com 3 anos de idade. Eu fui pra Goiânia e tive, assim, uma infância muito boa e participei de esporte, joguei até o Infante Juvenil. Onde? Eu joguei no Clube de Regatas Jaó, joguei no Goiás Esporte Clube. No Goiás? No Goiás eu joguei na época do o Sabãozinho, Adalberto, Luvanor, Gilson Jader, Dimilson, Derval. Era um timão. E no Clube de Regatas Jaó foi eu, o Cezinha, Batata, o Branquinho, que hoje é um excelente músico lá em Goiás, o Newton Rabelo. E vontade eu tenho de falar de todos, né? Mas não, é difícil, mas eu quero mandar um abraço para todos eles e para todo o pessoal de Goiânia. Sempre tenho saudade, bate aquela saudade mesmo, mas nós estamos aí. E o Brasil ganha o hexacampeonato aqui na Rússia? Vamos ver, né? Vamos esperar, né? Vamos ver se ganha, se jogar direitinho, igual tá jogando, uma equipe boa e joga completamente diferente do esquema do Dunga, porque eu respeito o Dunga muito, eu respeito ele bastante como jogador, mas não como técnico. O esquema dele de jogar é mais defensivo, o esquema do Tite é mais ofensivo, então dá mais ânimo pra gente, né? Dá mais esperança. Hoje foi dia aqui de cantar parabéns pra você, pro Felipe Coutinho? Aniversário do Coutinho, né? Hoje é aniversário dele e o mestre aí no surdo aí, o Wallace Leite, fez aquela batucada, né? Levantou a torcida. Deixa eu pegar o nome. Qual que é seu nome? Rogério. O Wallace tá no gol. Leite aí, ó. E você? Suzy Barros. E como é que foi o som aqui hoje? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Felipe Coutinho, felicidade, você faz muitos gols. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Esse foi o clima hoje no Estádio Municipal aqui de Sochi, com direito a parabéns para você, para o Felipe Coutinho, que está completando 25 anos de idade. É ou não é uma curiosidade encontrar um goiano que já jogou no Goiás e que veio para cá hoje para cantar parabéns para você, para o Felipe Coutinho, Vinícius? E é um dia de grandes craques fazendo aniversário, viu, Rafael Bessa? Que além do Felipe Coutinho, nosso Vitor Machado fazendo aniversário hoje também. O Vitão, que eu carinhosamente o denomino de Veneno. Parabéns para o Veneno. Veneno, depois eu explico. Cara, você tá cheio das histórias que a gente não fala no rádio. Você tá cheio das histórias. Assim, você é o show dessa Copa. Como diz o Wellington Campos, são esses jogos que atrapalham. O problema, eu tava pensando isso ontem lá em Sochi, assim, se não tivesse esse negócio de rádio, de Copa, ia ser bom demais aqui na Rússia. Brincadeira, viu, Vinícius? Qual que é a programação da seleção para amanhã, Rafael? Amanhã à tarde tem seleção brasileira com atividade. E aí a gente já vai voltar a viver aquela sequência de trabalhos lá do Rio de Janeiro, lá de Londres. 20 minutos só para fazer imagem, depois fecha os portões, a gente tem que se retirar. Então amanhã à tarde tem treinamento da seleção brasileira, ainda não está definido quem vai falar, mas daqui a pouquinho a gente já traz no Toque de Primeira quem vai ser o entrevistado de amanhã aqui na Seleção do Brasil, aqui direto de Sochi. Combinado, Rafael, um abraço. Abraço e feliz aniversário pro nosso Veneno, que hoje está... o Veneno mata rápido, rapaz. Um abraço, tchau. Rafael Bessa, direto de Sochi. Vamos também com o destaque final de Thiago Arantes, direto de Moscou. Com você, Thiago. Fala, Vinícius, tudo bem? Só pra gente fazer o destaque final, a gente falou tanto da torcida mexicana. Temos aí, né? Tem o áudio? Temos o áudio da torcida mexicana? Temos, né? Vamos botar um pouquinho do que foi essa
essa festa da torcida mexicana hoje aqui em Moscou foi bem bacana. Aproveita até esse ritmo dessa festa que o Rafael trouxe aí, com batuques, cantando parabéns. Aqui tem muito veneno também, viu, tem muito Vinícius? veneno? Aqui tá todo mundo envenenado. Esse último aí, Vinícius, é o Mariachi, né? Todo mundo parou e ele continuou. Ele tava realmente... envenenado. Falamos de veneno aí, de envenenado. Ele tava... Parece que caprichou na tequila aí antes de vir aqui pro treino da Seleção do México. Um treino diferente, um treino aberto 100% para a imprensa, com jogadores, um treino coletivo, enfim, jogadores titulares e reservas, embora isso não signifique muito, como a gente disse. E com torcida, né? A gente tem visto isso, os times são obrigados pela FIFA a abrirem pelo menos um treino durante a Copa do Mundo. Geralmente eles abrem os primeiros, porque claro, se o time está na véspera da final, não vai abrir o treino, né? Então, esse início de Copa do Mundo, a gente vive momentos como esse, proporcionado pela torcida mexicana hoje aqui nos arredores de Moscou, tá certo? Um grande abraço. Abraço, Thiago Arantes, direto de Moscou, acompanhando aí a Seleção do México. Como último destaque parcial da nossa enquete de hoje, Renato Augusto voltou a treinar com o grupo. Ele merece uma vaga como titular na seleção? E 84% dos nossos internautas votaram não, que ele deve ficar no banco de reservas e aguardar aí uma oportunidade ao longo da Copa do Mundo. A gente encerra a edição de hoje do A Caminho da Copa. Na sequência vem a Cecília Barcelos com Tom Maior. Estamos na contagem regressiva. Faltam 2 dias para a abertura da Copa do Mundo. Até a próxima! O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura.